Quando você desenvolve soluções baseadas em aprendizado de máquina, treinamento de modelos, uma das principais preocupações é o overfit desse seu modelo. Se você trabalha ou quer trabalhar em alguma área correlata ao aprendizado de máquina, o conceito de overfit tem que estar na ponta da língua. Então, bora entender? Para ilustrar a situação do overfit, eu estou pegando dados reais de um dataset que, a partir de várias características, prevê a velocidade de progressão da diabetes do paciente. Então, aqui eu selecionei uma característica, que é o índice de massa corpórea, e relacionei com a variável objetivo, que é o avanço da doença. E só de olhar os dados, eu consigo ver que existe uma relação positiva. Quanto maior o índice de massa corpórea, maior tende a ser o avanço da doença. Mas para eu conseguir fazer previsões, nesse caso específico aqui, eu posso desenvolver uma solução que é a regressão. Então, eu vou definir um modelo, né? Que pode ser uma reta, uma curva, um polinômio de grau n, mas eu vou definir um modelo que melhor se ajuste a essa distribuição, de forma que eu consiga prever o avanço da doença recebendo só o dado do índice de massa corpórea. Então, é como se eu definisse, vamos supor que eu vou definir uma reta aqui. Então, eu defino uma reta, super reta, tá? E aí, a partir do índice de massa corpórea do paciente, que eu tô dizendo aqui que é 0, por exemplo, eu vou dizer para ele, ó, provavelmente sua diabetes vai avançar com uma progressão tal. Então, eu preciso desse modelo que vai me dar essa resposta. Bom, eu posso fazer essa solução o quão complexa eu quiser. Então, aqui eu vou começar, por exemplo, ajustando uma função de grau 0, que é uma função constante. E, obviamente, a função constante não se ajusta à minha distribuição de dados. E aí eu vou avançando, coloco uma solução de grau 1, que é uma reta, já está bem bacana. Uma solução de grau 2, né, que é uma curva simples. E aí talvez faça um pouco mais de sentido, que realmente ela demora a acelerar, a progressão demora a acelerar de acordo com esses dados que estão aqui. E eu posso também chutar o pau da barraca e colocar um polinômio de grau 10. E, nossa, ele vai se ajustando cada vez melhor aos meus dados. E isso que eu estou fazendo aqui com polinômios é equivalente a, se eu estou trabalhando com árvore de decisão, eu colocar uma profundidade maior na minha árvore. Se eu estou trabalhando com redes neurais, eu colocar mais neurônios, mais camadas na minha rede neural. E no caso das redes neurais é uma situação muito particular, porque elas já foi demonstrado que elas são aproximadores universais de função. Então, essencialmente, redes neurais podem representar qualquer função contínua, contanto que tenha parâmetros o suficiente. Então, aqui, quanto mais parâmetros eu colocar, se colocar um polinômio de grau 15, vai ficar praticamente perfeitamente ajustado nos meus dados aqui que eu estou usando para treinar. Isso significa que esse é um bom modelo? Isso significa que eu consigo prever a progressão da diabetes com muita precisão em todo paciente que vier a partir de agora? Olhando assim, a gente consegue dizer que não. Mas é importante entender o porquê não. Então, quando eu estou ajustando maravilhosamente bem o meu modelo aos dados de treino, eu estou ignorando que o objetivo desse modelo é prever instâncias futuras, instâncias que eu nunca vi antes, pacientes que eu nunca conheci, amostras que eu nunca vi antes. Então, eu não posso simplesmente tomar como parâmetro o melhor modelo possível nos meus dados de treino. Porque quando eu for rodar isso para os dados de teste, eu vou perceber que o erro do treino, apesar de ser minúsculo, o erro no teste é muito maior. Então, quanto mais complexo o meu modelo, quanto mais parâmetros livres ele tiver, melhor ele vai ser no treino e provavelmente pior ele vai ser no teste. E olhando essa linha aqui na minha frente, é fácil de eu entender que esse modelo aqui não serve. Mas é importante a gente abstrair isso que eu estou falando para qualquer modelo, seja em N dimensões, seja uma rede neural, seja um SVM, seja SVM no caso não tem parâmetro, né? Então corta essa parte. Mas é interessante uma abstração disso, de que independente da abordagem que eu estou usando, independente de quantas dimensões meu dado tem, quantas características eu estou analisando,
Quanto mais graus de liberdade o meu modelo tiver, mais complexa é a solução, mais ele vai se contorcer para tentar se ajustar nos seus dados de treino. Então, a gente consegue mapear uma relação entre o erro, né, que eu consigo tanto no treino quanto no teste, e a complexidade do meu modelo, ou seja, o número de parâmetros, profundidade da árvore de decisão, neurônios de uma rede neural, grau de liberdade num polinômio. Então, quanto maior a quantidade de parâmetros, menor vai ser o meu erro no treino. Por quê? Porque eu estou ganhando complexidade, eu estou ganhando capacidade de me ajustar melhor ao treino. Mas com isso eu vou perdendo uma coisa muito importante, que é a capacidade de generalização, que é o quão bem eu consigo generalizar a uma amostra nunca antes vista. E chega um determinado ponto que você aumenta a complexidade do seu modelo e ele começa a piorar no teste. Esse é o ponto que tem que acender uma luzinha vermelha de que seu modelo tá entrando no overfit, né? Na zona de overfit. A gente pode falar informalmente que seu modelo overfitou. Então, considerando que a palavra fit é ajuste e over é super, né? Seria um super ajuste do seu modelo. E o contrário também existe. Existe o subajuste. Existe meu modelo não ter graus de liberdade suficiente, que é o underfit aqui, que não consegue representar nem o treino bem, imagina só o teste. Então, se seu modelo é ruim em qualquer perspectiva, ele está underfitado, ele não tem capacidade ou não foi treinado bem o suficiente ainda. Mas se ele é bom no treino e ruim no teste, ele foi overfitado. Então, é esse balanço que você tem que procurar. Quanto mais parâmetros você colocar, mais você está tendendo ao overfit. Uma rede neural com milhões, bilhões de parâmetros, ela tende ao overfit com uma facilidade absurda, a menos que seu problema seja complexo o suficiente para o canhão de solução que você está usando. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Nem sempre maior é melhor, inclusive nesse caso vale o contrário. A navalha de Ockham reina aqui, e quanto mais simples for a solução viável, né, para o seu caso, é ela que você deve escolher. É sempre a solução mais simples. Conheça os cursos de Data Science da Alura. Além das formações em Ciência de Dados e Machine Learning, temos também cursos de Business Intelligence, SQL, Excel, VBA e Power BI. Vem estudar com a gente!